Olá, meus amigos, eu sou o professor Marciano Rogério, estou aqui na Fadvale Online falando sobre legislação especial penal. Já discutimos algumas outras leis importantes e hoje estamos aqui para conversarmos um pouco sobre a Lei de Crimes Hediondos, Lei 8.072 de 90, uma lei muito importante, tá? Uma lei mega importante, talvez das leis esparsas penais, aquela de maior importância. Sem dúvida, a Lei de Crimes Hediondos. Uma lei pequena, poucos artigos, entretanto, uma relevância muito grande. A princípio, quando nós começamos a falar sobre crimes hediondos, a primeira pergunta que se vem, e principalmente por aqueles talvez que não estudaram ainda a Lei de Crimes Hediondos, o que é um crime hediondo? Bom, como o próprio nome já diz e como sugere a nós, um crime chamado de hediondo é aquele que merece uma maior reprovabilidade, tá? Mas essa reprovabilidade, ela ocorre por uma chamada política criminal. Nós sabemos que as normas penais em si, ou o direito penal, a criminologia e a política criminal, fazem uma tríade da seguinte forma. O direito penal analisa a norma em si, né, aquilo que pode ser aplicado ou não, aquilo que é crime ou não. A criminologia, como uma ciência também penal, a criminologia vai analisar o fato, vai discutir alguns exemplos, a vitimologia, vai discutir os porquês do crime, as consequências e outras coisas mais. E a política criminal analisa os valores, é uma análise de valor, tá? Então, é aqui dentro dessa tríade, no momento que eu chamo de política criminal, que nós chamamos de política criminal, que se define aqueles valores que podem ser considerados de maior reprovabilidade ou não, aqueles crimes de maior reprovabilidade ou não. Então, dentro desse critério, nós extraímos dali os chamados crimes hediondos. Poderíamos também dividir, nessa nota introdutória minha sobre a Lei de Crimes Hediondos, poderíamos dividir também os crimes pelo menos em três critérios, né, em si. Primeiro deles, os chamados crimes de menor potencial ofensivo e as contravenções penais, que estão lá elencadas na Lei 9.099 de 95. O segundo, que é a vala comum, né? Os chamados crimes comuns. O que é considerado um crime comum? Um crime comum é a aplicação da regra residual. É tudo aquilo que não é um crime de menor potencial ofensivo e também que não é um crime hediondo, que é o terceiro critério nosso aqui de avaliação. Então nós estamos nesse terceiro patamar, analisando aqui hoje os chamados crimes hediondos, tá ok? Crime hediondo da Lei 8.072. Os crimes hediondos só estão elencados nessa lei e em nenhum outro lugar mais. O Código Penal não traz em si aquela nomenclatura, né, para dizer o que é um crime hediondo ou o que não é um crime hediondo, tá ok? Então, crimes de menor potencial ofensivo, Lei 9.099 de 95. Crimes comuns, regra residual, aquilo que não for de menor potencial ofensivo e aquilo que não for hediondo. E os crimes hediondos, Lei 8.072, tá ok? Então vamos lá. Qual é o critério para se definir um crime hediondo? A discussão que se faz aqui agora é: um crime hediondo são somente aqueles que estão na Lei 8.072, ou o juiz, diante de um caso concreto, pode analisar e tipificar algo, e classificar, melhor dizendo, algo como hediondo, tá ok? Ou poderia haver um misto disso aí. Então, o primeiro critério, ou o primeiro sistema é chamado de sistema legal, ou critério legal, que seria o legislador escolhe. O legislador coloca um rol taxativo e dentro desse rol taxativo ele vai dizer, ó, isso aqui é hediondo e esse aqui não é hediondo. O que não tiver aqui não é hediondo, ponto e acabou. Sistema legal. Segundo critério, o sistema judicial ou critério judicial, que seria o juiz, diante do caso concreto, analisaria se um fato mereceria a maior reprovabilidade para ser considerado hediondo ou não. E o terceiro critério, ou terceiro sistema, é o chamado sistema misto, tá? O sistema misto, que na verdade o sistema misto seria a seguinte forma: o legislador traria um rol exemplificativo e o juiz, diante do caso concreto, analisaria se efetivamente aquele caso se adequaria como hediondo ou não, tá ok? Então, sistema legal, sistema judicial e sistema misto. Qual é o sistema adotado pelo nosso ordenamento jurídico? O sistema legal.
O sistema legal é o adotado pelo nosso ordenamento jurídico, tá ok? Só é hediondo aquilo que a lei disser que é hediondo. Se você abrir a lei de crimes hediondos, a lei 8.072, você está procurando saber se um determinado crime é hediondo. Abriu, olhou no rol, não está, não é hediondo. Ponto. Tá ok? Não é hediondo. Faço também uma observação aqui, que é a seguinte. O Supremo Tribunal Federal, por algumas vezes, aplicou um chamado sistema legal temperado. Tá? Um sistema legal temperado. O que era esse sistema legal temperado? O sistema legal temperado seria o legislador trazer um rol taxativo, mas o juiz, diante do caso concreto, analisar e verificar se aquela situação era hedionda, merecia maior reprovabilidade ou não. Tá ok? Então, esse sistema é chamado sistema legal temperado. O Supremo chega a aplicar isso em determinados momentos. Mas é importante notarmos que, para fins de concurso, para fins de qualquer doutrina, você vai perceber que os grandes legisladores desse país estão todos dizendo que o sistema adotado pelo nosso ordenamento jurídico pátrio é o sistema legal, aquilo que o legislador disser que é hediondo. Tá ok? Então essa é a nossa primeira parte, a parte introdutória sobre a lei de crimes hediondos. Vamos então analisar agora a lei em si, todos os artigos, os incisos, para ver o que tem de maior importância na lei de crimes hediondos. Vamos ao artigo 1º. A redação diz assim: são considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, ou seja, o Código Penal. Perceba que eu grifei aí para vocês, Código Penal, consumados ou tentados. Meus amigos, vamos atentar para uma coisa. Ele começa o artigo 1º tipificando, melhor dizendo, quais são os crimes hediondos do Código Penal. Tá? Na verdade, quase todos os crimes que são considerados hediondos estão do Código Penal. Nós vamos ver duas exceções lá do parágrafo único desse próprio artigo. Nós temos lá 2 crimes que já são considerados hediondos. Tá? Eu quero ressaltar aqui para os senhores, eu tenho um certo receio quando eu estou falando da lei de crimes hediondos justamente por causa disso, porque como são mudanças todos os dias, todos os anos nós temos muitas mudanças. Às vezes você pode pensar que a gente está um pouco desatento em relação a isso. Não é. É porque muda muito mesmo. É inclusão. Perceba que as classes representadas no Congresso Nacional, todas elas brigam entre si para que as suas classes sejam protegidas, né? E toda vez que a gente fala de uma proteção, a lei de crimes hediondos é muito usada para isso. Muito embora eu não vou entrar na discussão aqui agora, mas isso é o que a gente chama de direito penal simbólico, né? Tipificar um crime como hediondo para acreditar que vai diminuir esse tipo de crime é infantilidade. Nós já sabemos dessa realidade no Brasil. É infantil pensar nisso. Mas é claro, podemos pensar por um outro viés, sob um outro ponto de vista não, nós queremos uma maior reprovabilidade quanto a esse crime, independente se ele vai diminuir ou não. Aí sim, é um critério talvez que se justifique um pouco essas análises. Então vamos lá. O artigo 1º, ele vai tipificar os crimes previstos dentro do Código Penal que são considerados hediondos. E eu vou logo ao inciso 1º, que é um inciso muito importante. Vamos à redação do inciso 1º, como que ela está narrada. Inciso 1, melhor dizendo. Inciso 1. Homicídio, artigo 121, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, os incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Olha aí, redação dada pela Lei 13.145 de 2015, tá? Então, aqui nesse inciso 1, algumas informações muito importantes. Eu vou começar da seguinte forma. A primeira delas todo crime, todo homicídio qualificado é hediondo. Ponto. Tá ok? Então, todo homicídio qualificado é hediondo. Aqui é uma questão de opção do legislador. Você viu que ele mencionou, ele elencou os 7 incisos do artigo 121. A segunda questão é a seguinte: e um crime, e um homicídio simples, que é aquele homicídio do caput do artigo 121, ele é hediondo? Em regra, não. Em regra, o homicídio simples ele não é hediondo. Eu não estou aqui discutindo hoje, lecionando só sobre homicídio, mas
algumas observações que fazem necessárias, né? Por exemplo, é um pouco antagônico você chamar homicídio de simples, né? Homicídio simples. Mas a gente sabe que isso é um mero critério de estudo, que a gente separa isso para fins de estudar aquilo que é qualificado, aquilo que é, né, hediondo ou não, grave, gravíssimo e outras coisas mais que nós falamos, por exemplo, sobre a lesão corporal, tá ok? Mas o homicídio simples, em regra, ele não é hediondo. Tem uma exceção, e aqui você tem que ter cuidado. Vamos à redação de novo, olha só. Homicídio, artigo 121. Perceba que na redação, ele não fala do caput em si, mas ele diz assim, ó, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. Percebam, meus amigos, ó, há uma possibilidade, sim, de homicídio simples ser considerado hediondo. Tá? Uma possibilidade. Quando for praticado em atividade típica de grupo de extermínio. É somente nessa situação que o homicídio simples é considerado hediondo. Somente nessa situação. Na prática, todos nós sabemos, você que atua aí nas demais carreiras, né, jurídicas, Ministério Público, magistratura, defensoria, advocacia, todos nós sabemos que é muito difícil a tipificação, ou termos diante de um caso concreto, um homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio que não se qualifique, né, seja por qualquer das circunstâncias, lá das condições objetivas ou subjetivas, mas não qualificar é muito difícil, tá? Mas, para fins de concurso, para fins de provas, pelo menos, né, é importante notarmos que o homicídio simples tem uma possibilidade dele ser considerado hediondo, somente nesse caso, tá ok? Bom, ainda sobre os homicídios qualificados, aqui mencionado, tem uma outra discussão. A outra discussão e se nós estivermos diante de um homicídio qualificado privilegiado? Só para te lembrar, se você tiver com o seu código em casa, abre aí o artigo 121, que o homicídio chamado de privilegiado está tipificado no parágrafo 1º do artigo 121 e o homicídio qualificado no parágrafo 2º do artigo 121. Então vamos lá. Primeiro, é possível um homicídio qualificado privilegiado? É possível. Perceba, toda privilegiadora, a do parágrafo 1º, as privilegiadoras são consideradas subjetivas. Tá ok? Então você vai ver lá, por emoção, né, sob domínio de uma violenta emoção e tal, você vai perceber, elas são privilegiadoras subjetivas. Assim sendo, se nós estivermos diante de um caso concreto em que exista a privilegiadora, mas exista uma qualificadora objetiva, aí cuidado. A qualificadora deve ser objetiva. Por exemplo, uma pessoa que sob domínio de uma violenta emoção, privilegiadora, sob domínio de violenta emoção, mata outrem, de modo cruel, qualificadora objetiva. O meio cruel é uma qualificadora objetiva. Então nós vamos estar diante de um homicídio qualificado privilegiado. Tá ok? Então tem os dois. Tem a qualificadora e tem a privilegiadora. Desde que a qualificadora seja objetiva, é possível. Então nós vamos estar diante de uma qualificadora objetiva e de uma privilegiadora subjetiva. É claro, não vai dar para você ter uma qualificadora subjetiva. Uma qualificadora subjetiva e uma privilegiadora subjetiva não dá. Mas desde que a qualificadora seja objetiva, é possível. Tá joia? Compreendido aí? Então, diante desse caso concreto, homicídio qualificado privilegiado, o crime é hediondo ou não? Bom, o que prevalece é o seguinte, não é hediondo. Por quê? Falta de previsão legal. Lembra que no início dessa aula eu disse assim, o critério para se definir um crime hediondo é o chamado critério legal, sistema legal. É só aquilo que tiver na lei. Perceba que a redação não fala de homicídio qualificado privilegiado, ele fala só de homicídio qualificado. Tá? Ele não fala de qualificado privilegiado. Assim sendo, o homicídio qualificado privilegiado, ele não é hediondo, somente quando o homicídio for puramente qualificado. Beleza? Então é importante e fique ligado nisso aí. Vamos ao inciso 1A, né? Confuso, mas é isso mesmo. Então o inciso 1A traz a seguinte redação: lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, perceba que eu grifei o gravíssimo, artigo 129, parágrafo 2º, e lesão corporal seguida de morte, artigo 129, parágrafo 3º, quando praticadas contra a autoridade ou agente descrito nos artigos
142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição. Redação incluída pela Lei 13.142 de 2015. Meus amigos, vamos lá. Algumas coisas são importantes nós notarmos aqui, ó. Lesão corporal gravíssima não se tornou crime hediondo. Ponto. Tá? Então vamos ter cuidado em relação a isso aí. Muita gente confundindo isso, às vezes em provas, aqueles mais desatentos. O que torna a lesão corporal gravíssima hedionda é essa condição de ter sido praticada contra essas pessoas elencadas no artigo, nesse inciso aqui, tá? Por uma questão de a classe em si, né? Aí, como eu disse, a questão da política criminal, a proteção da classe voltada à segurança pública de modo geral, agentes de segurança de modo geral. Então, a lesão corporal de natureza gravíssima, nessas condições, por causa da condição de agente de segurança, torna o crime hediondo. Então, são duas coisas à parte. E é importante você notar aqui o seguinte, ó, essa lei 13.142 de 2015 acrescentou o parágrafo 12 ao artigo 129, a lesão corporal. E lá tem lesão corporal natureza leve, grave e gravíssima, tá? Você pode perceber a redação. Lesão corporal de natureza leve, grave e gravíssima, contra agentes de segurança, tá? Entretanto, somente quando a lesão for gravíssima que o crime será considerado hediondo. Então, mesmo que seja cometido contra os agentes de segurança, estou usando a expressão agente de segurança como mais amplo aqui, um termo amplo, tá? Os agentes de segurança, entretanto, a lesão for, por exemplo, de natureza grave, ela não será considerada hedionda, tá ok? E aí, esse inciso, então, trouxe a lesão corporal de natureza gravíssima e a seguida de morte. Lesão corporal seguida de morte, aí sim, ela será considerada hedionda. Lesão corporal dolosa, tá ok? Lesão corporal dolosa seguida de morte. Esse é o inciso 1A. É importante nós atentarmos para essas observações do inciso 1A.